Olá, tudo bem? Bom, o assunto dessa semana é empatia. A empatia vista sob um novo ângulo, uma nova perspectiva. Eu quero abrir os horizontes, abrir um pouquinho o olhar de vocês para um ponto muito importante da empatia, que muitas vezes passa despercebido e pode ser o ponto capaz de transformar os seus relacionamentos. Se você ficou interessada, continua comigo que nós vamos conversar um pouquinho aí sobre a empatia. Meu nome é Casey, eu sou escritora, life coach, terapeuta holística e autora do livro Desafio Você Mais Bela. Se você tem interesse, em conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto desse livro, eu vou deixar no comentário um link para que vocês possam ter acesso ao exemplar e possam adquiri-lo, se vocês tiverem interesse e se sentirem tocadas no coração. Tá bom? Mas vamos conversar um pouquinho aí então sobre a empatia. Quando a gente fala de empatia, a primeira frase que vem, pelo menos na minha mente, é: não faça aos outros aquilo que não gostaria que fizessem com você. É uma frase muito bonita, uma frase muito importante e muito interessante, que se a gente já vivesse de acordo com ela, já seria muito bom. Já teríamos um mundo muito melhor de se viver, um mundo com mais respeito, com mais amor, com mais compaixão pelo outro. Mas o fato é que existe um ponto nessa frase que acaba passando despercebido e acaba não deixando que a gente pratique a empatia como ela de fato deveria ser aplicada. E o que eu quero dizer com tudo isso? Quando a gente olha para o outro pensando no que o outro, no que eu gostaria que o outro me fizesse, a gente tira o outro da jogada. A gente olha para o outro como a gente gostaria de ser olhado. Mas eu quero trazer para vocês que a empatia é você olhar para o outro como ele gostaria de ser olhado. Então, muitas vezes, o que acontece nos nossos relacionamentos é a gente menosprezar o sentimento do outro, não de propósito, não porque a gente não acha que ele é importante, mas porque a gente acha que, pelo menos dentro da nossa concepção, aquilo é uma bobagem, ele não tem motivo para estar daquele jeito, para estar tão decepcionado, tão irritado, tão frustrado com uma atitude nossa, com algo que a gente disse. Muitas vezes, pelo menos meu avô, muito na sabedoria dele, que ele sempre tinha, na simplicidade dele, ele sempre disse, que aquelas brincadeiras entre os casais, uma hora acabavam em briga, porque era uma forma de desrespeito. E é verdade, porque às vezes você pega a pessoa num momento ruim, você pega um ponto que para a pessoa é crucial. Talvez para você seja uma coisa sem importância, uma coisa leve, uma bobagem qualquer, mas e para o outro? Em que momento você pensa no outro? É importante, a gente vem falando, que é muito importante a gente olhar pra gente, a gente se respeitar e se amar e se olhar com carinho. Mas a gente precisa, na vida, ter um equilíbrio, alcançar um equilíbrio. E como que a gente alcança um equilíbrio? Olhando pra gente com carinho, sim, respeitando quem nós somos, mas respeitando também quem o outro é. O outro, ele tem uma história, assim como você. O outro, ele tem sentimentos que podem ser diferentes do seu. Ele tem pensamentos que podem ser diferentes do seu. E a empatia, ela vem justamente no ponto em que você respeita o outro como ele é. Então, diante de uma briga, diante de uma discussão no qual o outro te diz que está magoado, que está ressentido, no qual você vê o outro chorando ou o outro dizendo coisas que para você não fazem sentido, que você nem mesmo sabe o porquê que ele está levando aquilo tão a sério. E aqui eu falo ele, porque eu sou mulher e eu acabo usando esse exemplo, mas você, homem que está me ouvindo também, quando você escuta a sua esposa ou a sua namorada, a sua mãe, a sua filha, dizendo coisas como: você me magoou, você me feriu, e você não entende em que momento você realmente fez aquilo, ou você acha que a pessoa está dramatizando, eu peço que a partir de hoje você pare um pouquinho, olha para o outro e procura entender o que o outro absorveu daquilo.
A empatia é você saber que o outro, que não é o que acontece, não é o que você diz, não é o que aconteceu com a pessoa. Às vezes a pessoa vem te contar um fato e você fala, nossa, que bobeira, ela tá tão preocupada com isso, uma bobagem dessa. Mas em que momento você para e pensa, será que ela tá sofrendo mesmo? Por que ela tá sofrendo? Como que ela reagiu? Porque não são as coisas, não são as falas, não é o que você disse, não é o que a outra pessoa viveu que conta, mas o como essa pessoa absorveu isso, como que ela encarou isso. Às vezes o que parece uma bobagem para você, para outra pessoa tem uma dimensão gigantesca. Então o que eu quero trazer de reflexão essa semana para vocês, né, homens e mulheres, para que vocês olhem para os seus parceiros, porque a gente precisa exercer a empatia não só fora de casa, não na rua, não para o desconhecido. Não, é importante você ajudar os outros, é importante você olhar com compaixão para os outros, mas a empatia precisa começar dentro de casa, ela precisa começar dentro do trabalho, ela precisa começar com o seu filho, com a sua filha. Então, a partir de hoje, eu peço que vocês se policiem um pouco mais e no momento que alguém vem reclamar alguma coisa, ou que você percebe que o outro ficou um pouco chateado ou chateada, ou que alguém vem chorando para você e contando uma história, que aconteceu um problema, e mesmo que você encare aquilo como uma bobeira, nossa, mas isso é bobagem, isso é insignificante, tem tanta gente passando por coisa muito pior, olha a minha vida, como é que ela é. Quem nunca fez isso? Eu não sou diferente de vocês, eu também já tive esses tipos de comportamento e é por isso que eu tô aqui conversando com vocês. Porque foi no momento que eu enxerguei a empatia dessa forma que a minha vida se transformou, que os meus relacionamentos se transformaram. Então eu tô trazendo aqui para vocês uma superação que não é para vocês conseguirem sozinhos, é uma superação que eu consegui, que eu consigo diariamente, porque é um exercício diário, às vezes você vai se esquecer disso, às vezes você vai se colocar em primeiro lugar, né, o que não em primeiro lugar, mas você vai colocar os seus pensamentos e ideias em primeiro lugar. Mas eu peço que se policiem para que o maior número de vezes vocês se coloquem no lugar do outro como o outro se sente, não como você se sentiria no lugar dele. Então é isso que eu quero trazer. A empatia é vista sob um novo ângulo, um ângulo do outro. É olhar com os olhos do outro, é sentir com os sentimentos do outro, é acolher como o outro precisa ser acolhido. Às vezes a gente quer ajudar tanto que a gente invade o espaço do outro. Vamos tentar, a partir de hoje, a entender que espaço que o outro tem disponível para nós. A gente precisa aprender o que o outro está disposto, o que o outro é capaz de nos entregar. Isso também mexe um pouquinho com as expectativas que nós temos em relação ao outro. Então, às vezes a gente fica frustrada, fica chateada com o outro, porque a gente acha que o outro precisava fazer isso, precisava fazer aquilo, porque a gente faria no lugar dele. Mas vamos pensar um pouquinho como é a história, que bagagens que essa pessoa carrega, né? O que essa pessoa tem em si, dentro de si, quais experiências ela teve, quais dores ela carrega. Muitas vezes eu escuto muitas mulheres e muitos homens também falarem: essa pessoa não tem sentimentos, para que eu vou ficar falando alguma coisa, me importando? A pessoa não expressa sentimentos, a pessoa tá sempre sorrindo, nunca se estressa, ou a pessoa nunca reclama de nada, ou a pessoa nunca vem e fala pra mim que aquilo ofendeu ela. Mas eu vou te dizer uma coisa, essas pessoas que são mais caladas, essas pessoas que são mais que não reclamam, que não demonstram sentimentos, essas pessoas são as que mais sofrem, são as que mais sentem. Então, a partir de hoje, antes de você julgar, antes de você se frustrar, até mesmo se frustrar com o outro, pelo que o outro está passando? Para um pouquinho, respira fundo, coloca um pouquinho as suas próprias expectativas dentro do bolso, dentro da bolsa, e olha um pouquinho para o outro.
para aquela pessoa que é tão importante para você, de alguma forma? O que essa pessoa precisa de você nesse momento? E você pode estar pensando assim, isso vai me tornar uma pessoa passiva. Não, isso vai te tornar uma pessoa mais humana, uma pessoa que está realmente comprometida com o seu relacionamento, seja com um parceiro, seja com o seu filho, seja no trabalho, seja com a sua mãe, com o seu pai, com qualquer outro familiar. A empatia começa dentro de casa e a gente precisa começar a olhar para o outro como ele merece e deseja ser olhado. A gente precisa aprender a aceitar o que o outro pode nos oferecer, porque eu tenho certeza que cada um oferece o melhor do que pode. A gente segue oferecendo o nosso melhor e os outros também, muitas vezes, na maior parte das vezes, está oferecendo o melhor que ele pode. O que a gente pode fazer é pensar se aquele melhor, a gente pode conviver com esse melhor, né, na verdade, ou se é pouco demais pra gente, e aí a gente toma a nossa decisão. Mas se a gente estiver disposto realmente a conviver, a aceitar o outro como ele é, a exercer a empatia, a investir nesse relacionamento, se a gente perceber que esse relacionamento é realmente importante, é muito importante, é fundamental que a gente aprenda a olhar o outro como ele deseja ser olhado e aceitar o outro como ele pode ser pra gente, sendo o melhor que ele pode. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da reflexão dessa semana. Se tiver alguma dúvida, se quiser comentar alguma coisa, eu tô aqui para ouvir vocês e será um prazer entender um pouquinho aí sobre o que vocês compreenderam e aprenderam aí do tema dessa semana, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de sempre, pelas mensagens de carinho que eu tenho recebido e eu espero que a semana de vocês seja incrível. Muito obrigada!